Após reuniões técnicas com países membros e convidados do Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres do G20, a declaração ministerial referente ao compromisso global com o tema foi acordada entre as nações nesta quinta-feira, 31 de outubro, em Belém, no Pará. O grupo é coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em parceria com o Ministério das Cidades. Vista como um desafio para a diplomacia brasileira, uma vez que requer consenso entre os países do G20, a declaração é um passo crucial para o compromisso com a redução das vulnerabilidades e a mitigação dos desastres intensificados pelas mudanças climáticas. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, afirma que a declaração ministerial é um marco no trabalho do grupo. Esse debate sobre risco e desastre, redução, ele iniciou fortemente na Índia. A Índia liderou, foi criado esse grupo e agora no Brasil, no seu segundo ano, a gente consegue sair com o primeiro manifesto ministerial, uma declaração ministerial pactuada pelo G20. Espero, sim, alguns desencontros, mas no final foi pactuado. A declaração sai hoje. Então, toda essa questão em relação à desigualdade, à diminuição de vulnerabilidade, a alerta precoce, a soluções baseadas na natureza, a questão de infraestrutura resiliente, seja de reconstrução ou de construção, financiamento público e privado para a diminuição dessa vulnerabilidade, tudo isso vem melhor, previsto e pactuado. Desde o dia 1º de dezembro de 2023, o Brasil assumiu pela primeira vez a presidência do G20 e colocou na pauta prioridades como a reforma da governança global, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental e o combate à fome, pobreza e desigualdade. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim. Se a galera ainda acha que o Rio de Janeiro é só confusão, quem está mandando bem mesmo é Petrópolis, localizado na região serrana. A cidade bateu todas as outras no ranking de segurança e com uma taxa de homicídios de 12,4% por 100 mil habitantes, na verdade, virou a maior e a mais tranquila entre as cidades com mais de 100 mil pessoas. De acordo com o Anuário 2024, que pegou dados do Ministério da Saúde e do IBGE, Petrópolis ficou em primeiro lugar, deixando para trás até a capital. E não é só ela que está bem no ranking, não. Nova Friburgo e Teresópolis também estão no pódio, provando que a região serrana é o lugar mais seguro do estado. O estudo usou o número de homicídios por 100 mil habitantes, que é o jeito mais confiável de medir a segurança. Petrópolis está na frente com 12,4%, Nova Friburgo vem depois com 18,5% e Teresópolis com 22,7%. E o Rio de Janeiro? Bom, com 28,2%. Está longe de se destacar, mas não é só por fazer bonito nos números, não. A criminalidade baixa em Petrópolis está atraindo turistas, melhorando a vida dos moradores e servindo de exemplo para outras cidades do estado do Rio e do Brasil. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. De janeiro a outubro deste ano foram leiloados em 345 pregões 3.851 itens apreendidos em operações policiais. O retorno financeiro aos cofres públicos superou 109 milhões de reais.
O dinheiro é fruto de bens adquiridos por indivíduos ou grupos a partir da prática ou do financiamento de crimes, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para fomentar a criação e o fortalecimento das unidades de recuperação desses ativos no país e, assim, descapitalizar as organizações criminosas, especialistas participam do 2º Encontro Nacional da Rede Nacional de Recuperação de Ativos, Recupera, que ocorre até esta quinta-feira em Brasília. Um dos objetivos do encontro, segundo o governo, é que todas as agências das forças de segurança trabalhem de forma integrada para enfrentar o poder econômico das organizações criminosas. Para o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, encontros como este são um avanço no processo de investigação e na cooperação mútua. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Dados do Mapa da Segurança Pública de 2024 mostram que, no ano passado, o Brasil registrou 37.639 homicídios dolosos quando há intenção de matar. Em meio a este cenário, governadores dos estados brasileiros têm se pronunciado sobre a necessidade de endurecimento da legislação penal. Um dos gestores estaduais que tem se pronunciado nessa linha é o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Durante o 17º encontro de líderes da Comunitas, ele defendeu a autonomia dos estados em relação à criação de leis em matéria penal. Já que eu executo a maior parte dos investimentos da segurança pública, eu e todos os governadores, deixa eu legislar em matéria penal. Cada estado vai criar a sua metodologia, daqui 5, 10 anos, vamos ver o que funcionou. Se é tratar bandido como Vossa Excelência ou se é ter leis duras que mudam o padrão de comportamento de uma sociedade. Outro governador que tem defendido a autonomia dos estados na segurança pública é Ronaldo Caiado, de Goiás. Em entrevista ao jornal Gente, o gestor afirmou que essa área deve ficar livre de tutela federal e levar em conta o conhecimento da realidade local. O especialista em segurança pública, Ricardo Bandeira, lembra que a medida se assemelha ao que ocorre nos Estados Unidos, onde cada estado tem sua própria legislação penal. No entanto, ele acredita que a burocracia legislativa nacional dificulta ou até impossibilita a implementação desse formato. De toda forma, ele defende que o governo federal precisa melhorar a política penal do Brasil. Precisamos que o governo federal assuma o seu papel, principalmente no que diz respeito à investigação e combate aos crimes federais. É necessário que o governo federal aplique rigorosamente medidas para evitar que drogas, armas e munições atravessem as nossas fronteiras. Levantamento da Secretaria de Segurança Pública de Goiás aponta que nos últimos 6 anos, os índices de criminalidade apresentaram queda. Só entre janeiro e setembro de 2024, os casos de roubo de cargas, por exemplo, registraram redução de 67,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Reportagem Marquesan Araújo. Após diálogo permanente com a 2ª Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Nova Friburgo e a Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, a Prefeitura do município publicou o decreto regulamentando os horários de funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes da cidade, bem como para disciplinar a utilização de espaço público e estabelecer regras quanto ao controle e produção de ruídos. De acordo com a regulamentação estabelecida, estabelecimentos que toquem música no interior podem funcionar de segunda a sexta, das 6 da manhã às 11 da noite, com tolerância máxima de 1 hora. Aos finais de semana e feriados, das 6 da manhã à 1 da madrugada, também com tolerância máxima de 1 hora. Ao final da reunião, os representantes do município se comprometeram a, mesmo após a publicação do decreto, continuarem adotando medidas de prevenção para que os horários determinados sejam cumpridos
e as autoridades policiais se comprometerem a manter o policiamento reforçando nos locais próximos aos estabelecimentos. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, defendeu que a direita não tem dono e que essa ala política precisa moderar o discurso para sair vencedora nas eleições presidenciais de 2026. A declaração foi dada em entrevista ao Estadão, divulgada na segunda-feira. Durante a entrevista, houve o questionamento sobre o fato de Jair Bolsonaro ter feito ataques a Caiado. Sobre essa questão, o governador de Goiás disse que a atitude foi desrespeitosa, deselegante e sem necessidade. Caiado também rebateu, dizendo que não é atropelando as pessoas que vai se construir um processo em 2026. Também questionado sobre se já tem nomes de políticos que podem ser seus aliados de direita nacionalmente, Caiado respondeu que esse é um processo que só vai ter alguma definição em julho de 2026 e que há outros pré-candidatos, como Romeu Zema, do Novo, Ratinho Júnior, do PSD e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Em Goiás, Caiado conseguiu vencedores em 95 de 246 municípios. O cientista político Eduardo Green considera que é mais importante para um prefeito ter um governador como aliado, até mais do que um presidente da República. Mais do que o partido, é a figura do governador, a performance do governador, a avaliação do governador junto à população que influencia. Mas a questão que importa é que candidatos, sobretudo candidatos à reeleição, e ainda associada à figura de um governador forte no local, isso gera muitas vantagens para quem ocupa um cargo. No Paraná, Ratinho Júnior chegou ao fim das eleições 2024 com 164 correligionários eleitos. Em São Paulo, o Republicanos de Tarcísio de Freitas elegeu 82. Já o Novo, partido de Zema, conseguiu 9 prefeituras em Minas Gerais. Reportagem Marquesan Araújo. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Internet mais rápida vai chegar a 81 cidades do Brasil. O Ministério das Comunicações e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, liberaram 192 milhões de reais para expandir a rede de dados de alta capacidade com banda larga fixa. A verba vem do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. 401 mil. Nos últimos 5 anos, o Rio de Janeiro registrou um aumento de 27% na quantidade de empresas na atividade de fabricação de cervejas e chopes. No total, o estado tem 195 empresas, sendo 62% microempresas, 27% empresas de pequeno porte e 11% são médias e grandes empresas. É o que mostra a sondagem do Sebrae Rio com base nos dados da Receita Federal. A região metropolitana concentra 35% das empresas produtoras de cervejas e chopes. A região serrana vem na sequência com 24%, seguido do Médio Paraíba com 14%, Centro-Sul com 9%, região dos Lagos com 6%, e também podemos informar que o Norte Fluminense com 5% e o Noroeste com 4%, finalizando com a Costa Verde com 3%. Karina Ferraz, coordenadora de indústria do Sebrae Rio, pondera que apesar do crescimento do segmento cervejeiro estar acima da média nacional, o estado ainda é o 6º na quantidade de empresas em funcionamento ligadas à produção de cerveja e chopp. De acordo com ela, isso reforça a vocação do Estado e o potencial para que novos investimentos surjam nos próximos anos. O crescimento no país de empresas em funcionamento voltadas para a produção de cervejas e chopes foi de 23% nos últimos anos. Atualmente, o Brasil conta com mais de 2.500 empresas, com 10 estados sendo responsáveis por 91% dessa atividade econômica. São Paulo,
lidera com 18% das empresas. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O Piauí é o primeiro estado brasileiro a emitir a carteira de identidade nacional para 25% de sua população, alcançando o maior percentual entre todas as unidades da federação. Mais de 830 mil dos 3.300.000 de piauienses já possuem o novo documento, que segue um padrão nacional e utiliza o CPF como número único. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí também iniciou o projeto Identificação Neonatal, com o objetivo de identificar e emitir a SIM para recém-nascidos ainda na maternidade, utilizando um novo equipamento capaz de coletar as digitais dos bebês. O novo documento de identidade unificado estrutura cadastros administrativos, amplia verificações de segurança e reduz problemas de fraude. Em todo o país, cerca de 15 milhões de SIMs foram emitidos até o momento, e todas as 27 unidades da federação já emite a SIM. A cada 4 piauienses, um já possui o novo documento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, e a fumaça do tabaco contém mais de 7 mil compostos e substâncias químicas. Pelo menos 69 delas provocam câncer, segundo estudos do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para reforçar o alerta contra o cigarro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou normas que estabelecem novas advertências sanitárias e mensagens para embalagens, expositores e mostruários de produtos derivados do tabaco. As novas advertências possuem um conjunto de 7 imagens e textos que abordam diversos problemas de saúde e fumo passivo. As alterações têm como objetivo promover a conscientização e alertar para os malefícios causados pelo uso de produtos derivados do tabaco. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.